A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos aqui para o segundo vídeo, da série Pequenos Fragmentos Teológicos. Isso é a teologia, a grande teologia? Não. São fragmentos da teologia bíblica, são fragmentos teológicos que nós pegamos nas Sagradas Escrituras para debulhar e interpretar a fé da igreja fundada por Cristo. E quem fizeram isso? Os grandes santos, os grandes gigantes do nosso passado, que já deram grandes interpretações e que vou atualizar para vocês. Muito bem, nós estamos aqui na casa do Senhor, como você está vendo. Deixa eu me afastar aqui um pouco. Você está vendo o altar santo do Senhor, o altar santo do Senhor. Ao lado esquerdo da sua tela, você está vendo, por cima do ambão, o sacrário. Vamos reverenciar o Senhor nesse momento, adorá-lo, fazer uma pequena adoração, Nós te adoramos, Senhor Jesus, no Santíssimo Sacramento do altar. Neste altar do sacrifício, Senhor, é aqui que o milagre acontece da transubstanciação. É aqui nesse altar santo que o pão já não é mais pão. Depois da consagração, é tua carne viva. O vinho já não é mais vinho, é sangue vivo. E tu estás presente nesse sacrário, Senhor, que é a nova arca da aliança, onde a essência estava dentro no Antigo Testamento. E agora no Novo é esse sacrário, onde está a essência, o tudo, neste altar santo do Senhor. Deixa eu me afastar mais um pouco aí, nesse altar santo do Senhor. Por isso nós te adoramos e te louvamos, Senhor. Nosso Rei e nosso Salvador, nos dê força e coragem para ensinar a fé da tua igreja neste vídeo agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Perdão ao Senhor por ficar de costa para o seu altar santo. Mas hoje nós vamos trazer esses pequenos fragmentos teológicos, do olhar bíblico. O olhar bíblico teológico não é como a teologia que você estuda 4 anos, não. O olhar bíblico teológico, ele é completamente diferente. São coisas pequenas que nós vamos debulhando e que grandes biblistas, pessoas que conhecedoras das Escrituras, vão criando e descobrindo a sua própria apologética. Como eu trouxe aqui na Sagrada Escritura, quando eu criei a minha própria apologética sobre a canonização dos santos dentro da Bíblia, que eu descobri dentro das Sagradas Escrituras, onde nenhum outro, nem padre, nem exegeta, nem quem que seja, descobriu essa apologética como eu descobri. Por exemplo, o louvor aos santos dentro da Bíblia é uma apologética que também é só minha, não é? Só eu descobri. E eu, claro que os outros também descobriram grandes passagens, mas não como eu descobri, como as revelei, como o Espírito Santo me deu a sabedoria para dar essa interpretação que está sempre em concordância com a nossa fé. Muito bem, eu também mostrei a glorificação dos santos, porque os santos são gloriosos, porque a igreja chama de glorioso São Sebastião, glorioso Santo Antônio, é bíblico. Mostrei nesse canal que sim, são bíblicos, e isso faz parte também dos fragmentos teológicos que nós vamos trazer nesse quadro. Mas hoje nós vamos dar uma interpretação com fragmentos teológicos que os grandes santos já deram, Aí grandes gigantes, biblistas do passado, os pais da fé, deram sobre este versículo. Vamos para a Sagrada Escritura. Você não se preocupe, meus irmãos, que eu vou colocar na tela o versículo bíblico para você, no chamado famoso Põe na Tela Diretor. Muito bem. Nós vamos abrir a nossa Bíblia, aqui nesse templo santo maravilhoso do Senhor. Toda honra, toda glória a ti, Senhor, Que maravilha. Lugar de paz, lugar de harmonia, de amor e de encontro pessoal com o Senhor. Muito bem. Vamos lá. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, como você nunca ouviu na sua vida. Apenas um versículo. Preste atenção. Vamos a ele. Nós vamos fazer aqui uma pequena teologia com Lucas 24, os discípulos do caminho de Emaús, para poder você debulhar e entender como que é a interpretação verdadeira desse versículo. São pequenos fragmentos teológicos que enriquecem a nossa fé, a fé da igreja fundada por Cristo, a fé católica. Muito bem, vamos ao verso. Põe na tela, diretor. 3 de Apocalipse, verso 20.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele e ele comigo. Corta para mim, diretor. Muito bem, meu querido Simão. Não é? Eu esqueci de dizer no início, mas uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a esse vídeo de formação católica, cristã católica. Veja, a primeira parte do verso, ele diz, eis que estou à porta. Os grandes gigantes já deram a interpretação desse versículo, mas vale salientar outra vez esses pequenos fragmentos teológicos. Vamos lá. Você que é de missa, você que frequenta assiduamente o Reino de Deus na Terra, o Santo Sacrifício, mais conhecido como a missa, vai saber que toda missa o padre entra na procissão de entrada. Ali é um cântico para acolher a equipe litúrgica com o celebrante. Veja, eu estou à porta. E o padre ali não é simplesmente o padre, é o próprio Cristo na procissão de entrada. É Cristo que vai ao Calvário, que está indo ao Calvário, porque o altar é o Calvário. O altar do sacrifício da carne e do sangue de Cristo. Presta atenção. Eis que estou à porta. Quando nós pegamos, meus queridos amados irmãos e irmãs, para dar uma interpretação mais perfeita desse texto, quando nós nos deparamos com o capítulo 24 de São Lucas, o capítulo 24 de São Lucas mostra que Jesus se põe no meio de Cleofa e de José, filho de Alfeu Cleofas, que estavam indo para Emaús. E ali Jesus começa, se nós formos ver, aqui também está a missa. Jesus vai com os discípulos de Emaús andando no caminho, anunciando a palavra. O que é que está conversando desse Jesus? Eles dizem, a esposa, por acaso um forasteiro que não sabe o que aconteceu esses dias em Jerusalém? Não. De Jesus, o Nazareno, que era poderoso em palavras, que era um profeta poderoso em palavras e obras? No entanto, hoje já faz o 3º dia que ele foi assassinado. É verdade que algumas mulheres nos alarmaram que tinham visto alguns anjos que disseram que ele estava vivo, mas ninguém o viu. Esse é o discurso do pai e o filho de Alfeu Cleofas e do filho José, seu filho biológico, ao caminho de Emaús. E ali Jesus começa a doutrinar. Ali Jesus começa a falar o que deveria acontecer com Cristo. Com ele, com Cristo. Eles estavam cegos. Alguns véis não reconheceram Jesus. Jesus vai explicando a palavra, Jesus vai lhe anunciando o evangelho. É exatamente o que você escuta na primeira parte da missa. O caminhar, a procissão de entrada, presta atenção, que são fragmentos teológicos fortes. Procissão de entrada. Se você pega do versículo 13 ao versículo 35, você vai ver perfeitamente a Santa Missa que Jesus celebrou para duas pessoas. Duas pessoas. Então veja, eis que eu estou à porta e bato. Então Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Ele está batendo a porta. Ele está entrando. Ele está anunciando, porque o Padre é em persona Christi. Ele está na pessoa de Jesus. Então vai anunciando. E os discípulos estavam como que cegos para não reconhecer Jesus. Muitas das vezes na missa há muitos cegos que não reconhecem que é Jesus na procissão de entrada, que o Padre está na pessoa de Cristo. Ah, isso é doutrina da igreja, eu nem confio nem acredito nisso. Há muitos assim também cegos, que não acreditam que no santo sacrifício da missa é o próprio Cristo na pessoa do Padre. Padre na pessoa de Cristo. Em persona Cristo, ele está na pessoa de Cristo. Vejam, meus irmãos, o quanto é forte a fé católica. Que não busca entendimento porque é mistério essa fé. Entende? Então, veja. Ali Jesus vai, e diz a Bíblia que ele vai falando dos salmos, vai falando das passagens de Isaías, a ponto, meus irmãos, de que quando fosse aproximando da casa deles,
no versículo 28 em diante, põe na tela, diretor. Aproximava-se da aldeia para onde ia, e ele fez como que quisesse passar à frente. Olha o verso 29. Mas eles forçaram-no a parar, dizendo: fica conosco, já é tarde e declina o dia. E entrou com eles. Então nós vimos aqui a primeira parte, não é, do capítulo 3, versículo 20, a primeira parte, né? Veja aí outra vez, põe na tela, diretor, versículo 20. A parte A, veja. Até os 2 pontos, olha só. Eis que estou à porta e bato. Aí está. Ele está à porta e bate. De que maneira, meus irmãos, ele bateu na porta do coração dos 2 discípulos de Emaús? Alfeu Cleófas, ele era irmão de São José, biológico, do pai adotivo de Jesus. E não conhecia o seu sobrinho, Jesus, ali. Veja quanta cegueira. E ali eles disseram, Jesus que está à porta batendo, e Jesus bateu com o salmo que é cantado na missa. As leituras dominicais são 2. Primeira, uma extraída do Antigo Testamento e outra do Novo. E o Evangelho proclamado. Essa é a maneira que Jesus está batendo na minha porta e na tua porta do teu coração, pedindo para entrar. A ponto dos discípulos ficarem afervorados de fazer esse grande convite que eu e você, quando ouvimos a palavra, tomamos da mesa da palavra, a primeira parte da missa, a ponto de dizer: Senhor, fica conosco. Já é tarde, já perdemos muito tempo longe de ti. Perdemos muito tempo longe da Eucaristia. Fica conosco, Senhor. O dia já declina. E Jesus entrou. Então veja, olha o que diz Apocalipse, depois dos 2 pontos. Se alguém ouvir a minha voz, eles ouviram a voz do Senhor. O Senhor foi pregando as passagens que falavam a respeito dele. É o que você escuta na missa. Eu me refiro à missa dominical, que tem as 2 leituras e o Evangelho, o Salmo cantado. A ponto de fazer esse convite: Senhor, fica conosco, entra em nossa casa. Ele disse: se abrir, estou à porta e bato. Se abrir a porta, se ouvir a minha voz e abrir a porta, esse ouvir a voz, ouvir a palavra, tomado da mesa do ambão, é capaz de fazer de você abrir as portas do teu coração e fazer o grande convite: Senhor, fica comigo. Entra na minha vida. Eucaristicamente falando. Veja os pequenos fragmentos, meus irmãos, da fé católica aqui. Que grande teologia, porque eles explicaram esse versículo 20 do 3 de Apocalipse em cima dessa celebração da missa que Jesus fez, não é? Que Jesus celebrou em Emaús para os 2 discípulos, o tio e o primo. Esse primo que Marcos chama de irmão de Jesus, não é de seus irmãos Judas, Tiago, José, cita José, esse José e seu pai Cleófas. Tem alguns exegetas que dizem que é a esposa, Maria, de Cleófas, mas não é não. Os exegetas estudiosos afirmam, é José, primo de Jesus. Vejam só. O evangelista diz ainda, coloca aí, diretor, 24, versículo 30. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, veja aí, estando, corta para mim, conjuntamente à mesa, voltemos a Apocalipse, põe na tela, diretor, agora Apocalipse 3:20. E me abrir a porta, entrarei em sua casa. Aí está. Agora Jesus já entrou na casa. Agora Jesus já está na mesa. E que mesa é? Quem é a casa? A casa é o templo. E a mesa é o altar. Agora já ouvimos a palavra. Os discípulos de Emaús são cada um de nós na missa que ouvimos as leituras e a proclamação do Evangelho. A ponto, meus irmãos, agora de chegar na segunda parte da missa, a mesa, o altar do sacrifício. Aonde o pão se torna carne viva, aonde o vinho se torna sangue vivo, o chamado sacrifício da carne e do sangue de Cristo. O sacrifício da carne e do sangue de um Deus. Veja aí, teologicamente falando, no Antigo Testamento era a carne de um carneiro,
de um cordeirozinho. E agora aqui está o Cordeiro de Deus, o sangue e a carne de um Deus, que Jesus é Deus. Entrarei em sua casa. E aí Jesus entrou na casa, se pôs à mesa. Voltemos para o Evangelho de Lucas. Veja só. Versículo 30. Outra vez, diretor, põe na tela. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, essa mesa aí é o altar, ele tomou o quê? Preste atenção. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lo. Aí está. Corta para mim, diretor. Veja aí. Estando conjuntamente à mesa. Essa mesa é do altar. Você viu que eles ouviram a palavra no caminho inteiro da aldeia. É a primeira parte da missa. Não é? A primeira parte da missa, que é a proclamação, tomada da mesa do ambão, da mesa da palavra. Repito, eu já repeti muitas vezes. Esse irmão repete muito. Eu tenho que repetir, irmão, para entrar no teu coração. Primeira parte da missa, as leituras, o Evangelho e o Salmo. Chamada mesa da palavra. Agora nós já estamos o quê? Na mesa do sacrifício. Nós já estamos na mesa do altar. Na celebração eucarística. Não é? No altar do sacrifício. Então Jesus toma o pão. Você vê que o padre toma o pão e consagra. Mandai vosso Espírito Santo para que essas ofertas se mudem no corpo e no sangue de Cristo. Olha aí o milagre da transubstanciação. 1 de Coríntios 10, 17. O pão que benzemos não é o corpo de Cristo? Olha aí. O pão consagrado não é o corpo de Cristo? Veja aí. Então, logo estando conjuntamente à mesa, Jesus toma o pão, que é seu corpo, e distribui para eles. Então, eles não conhecem Jesus. Voltemos para Apocalipse, de onde nós começamos, 3:20. Veja só. Entrarei em sua casa e cearemos. E cearemos, olha aqui. E cearemos. Eu com ele e ele comigo. Veja que maravilha. Está falando na primeira parte de escutar a palavra e na segunda parte, que é a mesa do sacrifício, o altar. E aí diz, preste atenção para selar, cearemos juntos. Veja, Jesus deu seu corpo vivo para os dois discípulos. Veja o que acontece, o milagre, meus irmãos, que precisa acontecer na minha e na sua vida. A cada santo culto da missa, preste atenção. Então, e ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-los. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Volta para mim aqui, diretor. Pacata. Veja aí. Então Jesus pega seu corpo, sua carne viva, como ele disse em João 6, 51, parte B. E o pão que eu vou dar é a minha carne que ofereço para a salvação do mundo. Agora Jesus está pegando o pão consagrado, que agora é sua carne, está entregando para Cleófas, seu tio, e para José, seu primo. Vejam, meus irmãos, que a Sagrada Escritura diz que nesse momento em que eles recebem Jesus na Eucaristia, os véis caem dos seus olhos e eles reconhecem que ele é Jesus. Meus irmãos, aqueles que estão na missa, que não vê que o Padre é o próprio Jesus celebrando a missa, eles estão como esses dois discípulos cegos. Eu rezo e peço que vocês enxerguem como os discípulos de Emaús enxergaram, de perceber que o Padre não é o Padre na missa, é o próprio Cristo Jesus celebrando a missa. É o próprio Jesus celebrando o sacrifício, porque quando o Padre pega e diz, isto é o meu corpo, veja, isto é o meu corpo, o Padre está dizendo, isto é o meu corpo. Ele não é simplesmente o Padre, é Jesus. Ele está na pessoa de Jesus. É só Jesus que pode fazer isso, meus irmãos. O homem não pode fazer isso. É só o próprio Cristo. É o chamado em persona Cristo. Está na própria pessoa de Jesus para a celebração do santo sacrifício. Que será entregue por vós. E a igreja entrega para nós. Sua carne viva, seu sangue vivo. Porque a carne viva, toda carne viva tem sangue, né? Por isso não comungamos das duas espécies. Da hóstia consagrada e do vinho consagrado. Só da hóstia. Porque a hóstia é carne viva. E toda carne viva tem sangue.
Você está entendendo, meu queridíssimo irmão e irmã? O quanto é valioso para nós? Você entende os fragmentos teológicos da Sagrada Escritura? Você entende a interpretação com fragmentos de pequenas teologias bíblicas? Do Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Entra-nos. Não é? Só recapitulando. A entrada, a procissão de entrada. Se ouvir a minha voz, agora você vai ouvir o Evangelho, as duas leituras e o Salmo. E abrir a porta. Aí você abre o seu coração. Através dessa palavra, como os discípulos de Emaús abriram. Para receber Jesus na Eucaristia. Os discípulos de Emaús acolheram, dizendo, fica conosco o Senhor. Eu quero hoje entregar a minha vida. Eu quero hoje crer no ensinamento da doutrina. Que o Padre é Jesus e Ele está dando agora a sua carne. Jesus está nos dando sua carne na celebração dessa missa. Está nos dando seu sangue. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. Vou ressuscitar no último dia. João 6,54. E eu agora tenho a vida eterna porque eu creio no que esse irmão Fábio está dizendo, porque é bíblico e doutrinário. Isso é doutrina da igreja e é doutrina de vida eterna. Isso é palavra de vida eterna. E quem cumpre o que esse estudo está dizendo vai ter a vida eterna. Porque vai confessar os seus pecados, buscar um padre para confessar. Diante dessa palavra, a palavra mexeu com o teu coração, então o teu coração pode se arrepender dos teus pecados e buscar um padre para se confessar. Para assim abrir a porta. É dessa maneira que você abre. Na palavra que você está escutando. Na palavra que está sendo ministrada pelo sacerdote, pelo leigo compromissado com a fé católica. Como é esse apostolado. Cearemos juntos. Eles reconheceram Jesus. Por que a Bíblia diz que Jesus desapareceu, meus irmãos? Porque Jesus disse um grande santo no século II que Jesus desapareceu na celebração da missa porque ele se escondeu na Eucaristia. Está lá até hoje esperando em você para comungar. Para se alimentar de sua carne e seu sangue. Por isso a igreja diz que a hóstia consagrada está Jesus total, presente, vivo e real, completo. Carne, sangue, alma e divindade do Divino Mestre. Lutemos pela comida que nos leva para a eternidade. Não perca tempo para se arrepender dos seus pecados, buscar um padre para confessar, para poder passar a receber Jesus na Eucaristia. Passe a buscar a missa dominical. Cristão católico que não vai à missa, no domingo ele peca. Que pode ir e não vai, peca. Pecado mortal. Nos diz os mandamentos da igreja. Então, meu querido irmão, olha só, para nós terminarmos, o versículo, os dois discípulos de Emaús reconhecem Jesus. Se alimenta de sua carne. Nossa. Uma ventania aqui agora que quase derrubou o tripé. Falar da fé católica não é fácil, já diria alguns missionários, colega meu. Veja só. Logo esses discípulos aceitaram a palavra, primeira parte da missa, mesa da palavra. Aptos, estiveram prontos a receber a segunda parte da missa, carne e sangue de Cristo, por ele mesmo dado. Eles agora estavam na luz verdadeira, eles agora reconheceram Jesus, eles aceitaram a verdade. Esse cair as escamas dos olhos e reconhecer Jesus significa que nós temos que conhecer a nossa fé. Nós temos que conhecer Jesus Eucarístico. Nós temos que conhecer a missa. O essencial, o reino do céu na terra. A missa é o reino do céu. Você sabe quando o reino do céu acontece na terra? Quando está sendo celebrada a Santa Missa. Entende? Por isso, nos esforcemos para ir a esse reino de Deus aqui na terra. Olha o que eles disseram. Eles correm para Jerusalém para anunciar. Veja o que eles disseram. No versículo 32. No versículo 33 a 35. Põe na tela, diretor. Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11, os que com eles estavam. Versículo 34. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E apareceu a Simão. Quem é Simão? Pedro. 35. Eles, por sua vez, os discípulos de Emaús,
de sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho. E como tinham reconhecido ao quê? Reconhecido ao quê? Ao partir o pão. Corta para mim, diretor. Veja, meu querido irmão, o testemunho dos discípulos. Reconhecer o Senhor no pão. Reconhecer o Senhor na partilha da celebração do pão de vida eterna, na celebração eucarística, na celebração do santo sacrifício, da Santa Missa. Reconhecer o Senhor no pão. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu peço ao Senhor e ao Espírito Santo que os véus dos seus corações, do meu, caia a ponto de reconhecer Jesus no pão, como os discípulos de Emaús reconheceram. Eles foram e testemunharam. Você viu aí como reconhecer o Senhor ao partir o pão. O que é o partir o pão? É a partilha do pão vivo, é a partilha eucarística, é a partilha da Santa Missa, é a partilha do pão vivo descido do céu. Que aí você tenhamos essa graça de conhecer verdadeiramente e reconhecer, porque o Senhor se escondeu, está hoje até lá escondido na Eucaristia, no véu da Eucaristia, esperando os verdadeiros filhos. Amém? Deus abençoe você. Esse é o segundo vídeo, não é, desse novo quadro, pequenos fragmentos teológicos, do olhar teológico bíblico. Espero que esse vídeo te enriqueça muito e que você, se olhava de um jeito, passe a olhar dessa maneira que foi ensinada nesse vídeo, porque isto é doutrina da igreja. Pequenas teologias bíblicas, fragmentos que vão enriquecer a minha e a tua fé. Tenha uma boa noite a todos. Deus abençoe a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.